Boa tarde, pessoal. Começamos com as forças endógenas e a dinâmica interna da Terra. A teoria da deriva continental: os continentes nem sempre ocuparam a mesma posição e configuração que ocupam hoje. As massas continentais estiveram unidas há cerca de 200 milhões de anos. Pangeia era o nome que tinha esse supercontinente, essa massa única. Desde então, a Pangeia começou a se fragmentar em continentes menores, o que deu origem aos novos continentes que temos hoje, a configuração atual. Primeiramente foram 2 continentes, Laurásia e Gondwana, e depois aos 6 continentes conhecidos. Wegener, o geógrafo e climatologista Alfred Wegener, apoiou-se em um conjunto de evidências geográficas e geológicas, como o encaixe quase perfeito da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África, a existência de fósseis de animais e de plantas semelhantes nesses 2 continentes, a ocorrência de certos tipos de rochas, depósitos minerais e formações geológicas semelhantes em certas regiões da América do Sul e da África, o que dá a entender que havia um encaixe perfeito. Parece realmente 2 peças que se encaixam como um quebra-cabeça. E também a evidência de que houve uma glaciação ocorrida há cerca de 300 milhões de anos, que atingiu o sudeste do Brasil, o sul da África, a Índia, a Antártida e o continente, a Oceania, a Austrália, né? O que seria algo que hoje não teríamos como compreender por causa da distância, por exemplo, que nos separa da Austrália, né? Nós aqui na América do Sul. Aqui temos uma figura, né? Um desenho como era a Pangeia, um único continente, aqui no mouse, e temos aqui como ela se separou e formou a atual configuração de continentes. Aqui estamos como é atualmente, com os continentes definidos. A teoria das placas tectônicas. A crosta terrestre não é uma formação rochosa inteiriça, mas aí é formada por várias partes, chamadas placas tectônicas ou litosféricas. Então, ou seja, aquilo que a gente falou na aula passada, em aulas anteriores. Tem as camadas da Terra: crosta terrestre, o manto e o núcleo. Núcleo interno, núcleo externo, núcleo interno. Então, quer dizer que a crosta terrestre, que ela tem entre 30 e 80 quilômetros, ela não é inteira. Ela é fragmentada em placas. E essas placas, elas andam no manto, que é a camada logo abaixo da crosta terrestre. Essas placas se movimentam de forma lenta e contínua em diferentes direções sobre o manto terrestre, distanciando-se e aproximando-se uma das outras e às vezes resvalando nas outras, então só se roçando. Aqui placas tectônicas. Vejam a quantidade que nós temos, algumas são maiores, outras menores, e algumas são muito ativas, né? Causando terremotos, erupções vulcânicas, e estão em movimento neste exato momento. Aqui há maiores, né? E vejam como as flechinhas elas mostram as que estão confrontando-se, as que estão só encostando uma na outra e as que estão se afastando. Aqui está se afastando, por outro lado está na placa de Nazca, está batendo na placa do Pacífico, né? Mas está se afastando das outras placas. Por exemplo, aqui ela está batendo também na placa sul-americana, tá chocando ali, e também a placa do Pacífico vai bater na placa australiana, né? Então a placa do Pacífico é muito grande, é uma massa de rochosa extremamente grande, pesada, e que gera geralmente muitos acidentes geográficos. E é isso aí, gente. Um abração. Até mais. Próxima aula.